Então, Tiago, capítulo 2, conseguimos romper com o capítulo 1 de Tiago, e hoje nós vamos entrar no capítulo 2, Tiago agora de forma um pouco mais prática, dando exemplos para nós, né? Tiago continua sendo direto, continua sendo, aquela meme, né, da Tramontina, né, cortes rápidos. Tiago, ele não floreia muito, Tiago, ele quer trazer o crente para a prática, né? Tiago quer lembrar que nós somos crentes e temos que viver como tal. Se você é crente, tem que viver como crente, não é assim? Então, o Tiago está querendo nos lembrar disso. Então, Tiago, capítulo 2, nós iremos ver do verso 1 até o verso 13. Tiago, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Todos acharam? Então a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali ao pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Pai, abençoa a palavra do Senhor que foi lida, que ela produza fruto nos nossos corações, que ela nos transforme, nos corrige, nos consola e nos abençoe, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Tiago agora ele começa a aplicar ou a ampliar, colocar em prática tudo aquilo que ele já pincelou para nós no capítulo 1. Eu disse para vocês que tudo que Tiago desenvolve na carta, no restante da carta, ele já pincelou no capítulo 1. Então, ele disse para mim e para você, no verso 18 do capítulo 1, que nós, os crentes, nós fomos gerados pela palavra. Eu e você somos crentes porque um dia ouvimos o Evangelho. Se não fosse o Evangelho pregado a mim e a você, eu e você não estaríamos aqui. Então, o crente, ele é gerado, ele é salvo pela pregação do Evangelho. Deus tem os seus eleitos, mas Deus tem a forma com que os seus eleitos sejam alcançados. E a pregação do Evangelho. Por isso, eu e você devemos pregar a todo tempo. O tempo todo, eu e você devemos proclamar as verdades do Evangelho. Deus tem o seu povo esparramado pela terra. Eu e você não sabemos quem são. Por isso, a ordem de Jesus é pregar o Evangelho, ide por todos os lugares. Então, Tiago já falou que nós somos gerados pela palavra. E nós ouvimos essa palavra e é colhida essa palavra. Por isso que ele nos chama a praticar. Por isso que ele nos chama agora a viver aquilo que nós encontramos. A viver aquilo que de fato nós cremos.
Mas Tiago, meus irmãos, também chama a nossa atenção para que esse conhecimento da palavra seja colocado em prática. Fé que não é vivida é fé que não é crida. Não adianta você dizer que é crente, estar arrolado na membresia de qualquer igreja, se você não vive como tal, se você não parece como ou com Jesus. Por isso, meus irmãos, que Paulo, ele traz a responsabilidade para ele, e eu e você devemos também trazer. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes o crente não gosta disso, né? Não olha para mim não, que eu sou falho. Não, meu irmão, olha para mim. Eu sou falho, mas eu estou tentando me parecer cada vez mais com Cristo. Nessa caminhada até Jesus voltar, ou até eu ir encontrar com Cristo, Deus está tirando a lama do chiqueiro. Ele está me santificando. Eu estou cada vez me tornando uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um servo melhor. Essa é a dinâmica. Então, observe a minha vida para que nós juntos possamos caminhar rumo a Jerusalém Celestial, né? Quanto mais perto de mim você estiver, mais falhas você vai ver, né? É igual montanha. Montanha é muito bonito. Quanto você vê de longe, você vê aquela montanha bela, a vegetação, mas à medida que você vai aproximando da montanha, você começa a ver as depressões mesmo, os buracos, as feiuras. E nós somos assim. Então, Tiago, ele quer que os seus ouvintes, e ele escreveu isso para nós hoje também, que nós vivamos aquilo que nós dizemos crer. E eu quero alertar vocês, meus irmãos, como eu tenho feito nesse tempo, é extremamente importante nós colocarmos em prática a fé que nós professamos. Eu não quero de maneira nenhuma que, pelo menos nós aqui da nossa igreja, tem uma desculpa de que eu não sabia. O dia que Deus tiver um encontro com você, e Ele vai ter, nós iremos ter um encontro. Você, pelo menos aqui, não vai poder dizer, não, eu não sabia, o pastor lá, ele subia no púlpito e ficava enchendo linguiça, né? Lá no seminário a gente fazia assim, ó, né? Essa expressão de pica-fumo. Às vezes a gente chegava no seminário e alguém subia para pregar, aí um olhava para o outro e fazia assim, ó. Aí a gente já sabia, está picando fumo. Então, meus irmãos, isso aqui é uma tarefa séria. Então, Tiago, ele quer nos alertar quanto à nossa vida. Então, Tiago aqui, ele aborda um assunto que é muito comum, meus irmãos, em nossos dias. É extremamente comum. Na verdade, ele tem cada vez mais ficado comum, que é a questão do favoritismo, questão da discriminação, preconceito, essa parcialidade e outros adjetivos e substantivos que a gente tem visto, né? Tiago, meus irmãos, aqui ele aponta que a maneira como nós comportamos com as pessoas indica o que realmente eu e você cremos de Deus. Olha que interessante. Às vezes nós esquecemos disso. Lembra, Tiago, ele está sempre mostrando que crente pratica o que conhece, o que vive, ou aquele que professa. Então, a maneira como nós nos relacionamos, meus irmãos, mostra muito a maneira como está o nosso relacionamento com Deus. Isso é sério. Por isso que aquilo que eu disse ontem, nós temos que abrir mão dessa vida hipócrita. Porque às vezes as pessoas que moram longe de nós, as pessoas que não convivem tão perto de nós, que não veem tanto os nossos defeitos, elas têm uma impressão totalmente errada de nós. E às vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos, aquelas pessoas que convivem com nós no dia a dia, eles vão dizer, vocês não conhecem quem eu conheço. E nós devemos nos arrepender desse estilo de vida, meu irmão. Nós devemos ser, para as pessoas que estão perto, aquilo que as pessoas que estão distantes pensam de nós. E nós devemos pensar e lembrar que o mais importante é o que Deus pensa de mim, não o que os outros pensam. A gente já falou sobre isso, né? Temor de homens, isso é pecado. Viver tentando agradar as pessoas, né? Então, Tiago, ele está querendo mostrar para nós aqui, que a relação que você tem com as pessoas demonstra o que realmente você crê e conhece de Deus. Ele disse, ele não, né? Mas o apóstolo João, lá na carta,
1 do capítulo 4, verso 20, diz assim, ó: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, como bem coloca João aqui, meus irmãos, não podemos separar o relacionamento humano da comunhão com Deus. Não tem como. Isso é tão interessante. Olha a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Efésios. Ele pega a imagem do casamento, do relacionamento marido e mulher, e fala: vocês querem ver como eu trato a igreja? Olhem para o casamento. A maneira como você enxerga o casamento, ela é o modelo de como Cristo trata a igreja. Por isso que nós, homens, temos que amar a ponto de morrer. Por isso que as esposas têm que ser a auxiliadora idônea. E a submissão a qual Deus nos chama, mulheres, não é aquela submissão que o mundo prega, mas é a auxiliadora, aquela que está ao lado de uma tarefa que Deus confiou aos homens: governar a casa, governar a família. E a mulher, ela é submissa ao seu próprio marido, não ao outro. Então, meus irmãos, isso é extremamente importante, nós precisamos ter isso em convicção máxima na nossa mente. A maneira como eu me relaciono com as pessoas mostra a maneira como eu tenho me relacionado com Deus. E a Bíblia não mente. Por isso ele vai começar dizendo no verso 1: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu coloquei aqui a NVI, ela amplia um pouco o nosso conhecimento. Alguém que está com a NVI aqui eu li na Revista Atualizada, diz assim, ó: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os com favoritismo. A NVT, que é uma boa tradução, que você também pode adquirir, ela vai dizer assim, ó: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Então, meus irmãos, Tiago aqui deixa claro que a discriminação contra as pessoas é inconsistente, é incompatível com a verdadeira fé. E a gente tem ouvido muito isso no mundo hoje, essa questão de preconceito, essa questão de ideologias, e é lógico que isso demanda um assunto mais longo, mas o fato é que nós, como crentes, somos chamados a tratar as pessoas de maneira diferente. Então, Tiago aqui, ele traz até um exemplo. Então, Tiago aqui, ele exorta a igreja a não praticar qualquer tipo de favorecimento, principalmente, que é o exemplo que ele dá aqui, em detrimento ao status social. Se você é crente há mais de 5 minutos, você já viu isso na igreja, né? Você vê que isso não é uma novidade. Por isso que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Coisas que aconteceram lá atrás, repetem e repetem e repetem. Por quê? Porque o homem é o mesmo. A nossa natureza é caída, corrompida. Nós somos pecadores. Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há quem não peque, não há quem busque a Deus. Todos nós estamos mortos dos delitos e pecados. Se não é Cristo Jesus na minha vida e na sua, meu irmão, nós continuamos obedecendo às potestades do inimigo. Então, meus irmãos, o nosso modelo é Cristo. E Tiago aqui nos chama a tratar as pessoas como Cristo trata as pessoas. Mateus 22,16 diz assim, ó: e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Nós temos muito que aprender com o Senhor, não é, meus irmãos? O modelo que eu e você usamos para avaliar as coisas é muito diferente, é exterior. Jesus não faz assim. Jesus, ele
ele não preocupa com o externo. Então, o verso primeiro aqui, ele aponta essa impossibilidade em ter fé em Cristo e tratar as pessoas diferente do modo que Deus trata. A NVI que eu li dá essa clareza. Olha o que ela vai dizer: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé no nosso glorioso Senhor Jesus, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Tiago aqui, ele está exortando a igreja. Isso estava acontecendo dentro da igreja, meus irmãos. E aí Tiago, ele coloca um exemplo prático do que ele está falando, e ele prossegue nos versos 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de pensamentos perversos? E é interessante que no verso 2 ele começa com o se, e aí ele aplica o então. Se vocês fizerem assim, assim como chega um rico, e aí você trata bem. Não, pera aí, não vai sentar nessa cadeira de plástico não, tem uma cadeira ali que é especial para vocês. Aí você saca aquela cadeira especial, senta aqui no lugar de honra, no lugar de destaque. Aí chega um pobre, andrajoso, e a ideia da construção gramatical aqui do grego é de alguém que está fedendo, um andarilho, um mendigo. E aí você fala: ei, aqui nós estamos num culto. Eu já até ouvi uma história aqui na igreja, que fizeram um teatro aqui, né, eu vi a Lena rindo ali, eu lembrei disso. E aí alguém na igreja aqui, vestiu, mas não estava fedendo não, né? Estava só sujo, mas não estava fedendo não. E ele entrou aqui e parece que foi até bem tratado. Que bom. Então, mas a ideia é que Tiago aqui ele coloca esse exemplo. Chega um rico, pomposo, com anéis no dedo, e aí tratam bem. Então senta aqui. Quer sentar debaixo do ventilador, do ar-condicionado? Quer uma aguinha? Nós temos aqui. Mas aí chega um outro, e aí você olha para ele e fala: não, você vai passar vergonha na gente aqui. Na verdade, está até mal cheiroso. Fica aqui pertinho aqui, ó. Na verdade, fica lá na salinha das crianças, a gente abre a janela para você ali, você assiste o culto do vidro. É isso aqui, meus irmãos, que Tiago ele está querendo combater. Então, se você faz isso, quando essa situação, e aqui pode ser uma situação hipotética, né, os comentaristas aqui não entram em acordo, pode ser que ocorria aquilo, ou pode ser uma situação hipotética aqui, mas o fato é que se isso acontece, então, aí ele vai dizer no verso 4, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Se isso acontece, então, se você age assim, você se colocou no lugar de Deus. Olha tanto que isso é pesado. Quem é o único juiz é Deus. Então, quando você julga, você se coloca no lugar de Deus. Por isso que ele fala que você está tomado de perversos pensamentos. E nós temos uma tendência muito, muito fácil, meus irmãos, de incorrer nesse erro. Porque naquela época, né, esse anel de ouro, essas roupas finas, era sinal de status, de grandeza. E a gente gosta disso. Eu não sei se você já chegou perto de alguém famoso, mas famoso, não é alguém famosinho, famoso. É uma sensação esquisita. Você chega perto da pessoa, a impressão que você tem é que você é íntimo da pessoa. É extremamente interessante isso. Só que você não conhece ela não te conhece. Só que a sensação é essa. E aí você, por se sentir íntimo, porque às vezes você viu muito na televisão, você acompanha muito, eu estou falando de alguém famoso mesmo, né? Você quer estar perto, você fica com aquela... O exemplo a gente viu, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático essa semana. Eu sigo a Tarde da Bênção. O ano inteiro, se tivesse tido propaganda da Tarde da Bênção
o ano inteiro, igual teve nesse último mês agora, a tarde da bênção tinha explodido o ano inteiro. Mas porque alguém que é mais famoso veio, e aí se jogou um... Olha para você ver, meus irmãos, a gente cai nesse erro automático, dentro da igreja. Tem culto o ano inteiro, 2 vezes por mês, né? O Zé foi, o Antônio, o Chiquinho, Dona Maria. Ninguém deu essa ênfase toda. Então, observa que, às vezes, meus irmãos, a gente olha para situações e fala, quem eu? Meu Deus, como você pode fazer assim? Eu jamais faria isso. E nós temos uma tendência muito, muito comum. Nós julgamos os outros pelo que fazem e julgamos nós pela intenção. Isso é terrível, isso é hipócrita demais. Eu tenho a intenção de ser bom, então eu sou bom. Aí o outro dá uma escorregada e eu caio matando. Isso eu não faço não, mas aí você faz no automático. Meus irmãos, isso é pecaminoso. Então observa, deu um exemplo prático aqui, talvez você tenha um exemplo prático aí na sua vida. Nós podemos fazer isso, entre nós mesmos aqui. E Tiago aqui está querendo nos lembrar que não é assim. E é tão interessante porque se a gente entrar no contexto, e a história conta que os pobres, eles não podiam nem fazer acusações contra as pessoas de classe social mais alta naquela época. Imagina o contexto. Meus irmãos, hoje nós vivemos num país maravilhoso. Nós vivemos numa dinâmica de vida, de leis, extremamente maravilhosa. Imagina você viver num contexto social, de época, de países, onde o pobre não podia levar o de classe social melhor aos tribunais. Você vê nas Escrituras, no Antigo Testamento, Deus condenando os juízes que são parciais. Os judeus e algumas outras poucas civilizações antigas, isso é tão interessante que nos julgamentos eles exigiam que o que entrou com a acusação e o réu, eles usassem a mesma roupa, para não ter diferenciação de pessoas, para não ter partidarismo. Nós temos uma tendência a favorecer pessoas. Observa, o safado, ele é sempre mais bonito, ele é sempre mais cheiroso, cabelo cortado, o carro dele é engraxado. O safado, ele tem uma apresentação impecável. É assim, de regra, né? E aí a gente trata às vezes melhor o safado sem vergonha, porque ele aparentemente, passa no nosso crivo. Às vezes, olha os critérios errados que nós usamos. Por exemplo, nós temos filhas, né? O cara está engraçando com a nossa filha. Nós somos maduros. Eu escolho um marido muito melhor do que minha filha para ela. E você escolhe o melhor, escolhe porque a gente é vivido. Mas, quando chega alguém, eu já ouvi, a gente até fala, não, o pai dele tem dinheiro. O pai dele aqui planta soja. Meu irmão, e daí? Então observe, meus irmãos, que a gente incorre nesse erro constantemente. E naquela época, onde os ricos se sobressaíam e os pobres sempre tomavam a pior. Olha, para você ver, tanto que é interessante que as leis da época, elas tinham penas mais severas para os pobres do que para os ricos. Olha, só porque você é pobre, pau em você. Então, por isso que você observa, meus irmãos, nós vivemos num tempo muito melhor. Mas lembre-se, o povo aqui, meus irmãos, que Tiago escreve, é um povo que está disperso, é um povo que está perseguido pelo fato de serem crentes, são pessoas que estão pobres financeiramente, economicamente, porque precisaram de sair correndo. Então, naquela época, era muito comum, às vezes, você querer ter um conchavo com alguém que tinha mais dinheiro, porque às vezes você se beneficiava disso. Mas o que Tiago está querendo mostrar para mim e para você aqui, meus irmãos, que mesmo diante dessa situação difícil, irmãos aqui que perderam tudo, irmãos aqui que às vezes tinham muitas coisas e agora não tem nada, são crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, mas Tiago está mostrando para nós aqui,
que o fato de nós estarmos nessa situação, ou deles estarem naquela situação, não é desculpa para pecar. O fato de você ter perdido tudo, o fato de você estar hoje numa condição de pobreza, né, econômica, financeira, de ser pobre, isso não te dá autonomia ou liberdade para pecar. Às vezes nós achamos, porque aconteceu alguma coisa na minha vida, algo saiu fora do planejado, eu estou livre para pecar, né? Eu estou livre para falar o que eu quero. Não, você falou o que você quis, agora você vai escutar o que você não quer. Não é assim que funciona, meus irmãos. Lembre-se, Tiago está querendo nos chamar a atenção de que eu e você somos crentes. Nós somos salvos pela palavra, nós recebemos a palavra, nós temos a palavra e agora nós vivemos de acordo com a palavra. O nosso estilo e o nosso modelo de vida, ele é diferente. Então, isso é o que ele quer nos alertar. Porque se coisas assim acontecem e vocês agem dessa maneira, o texto vai dizer que agem com perversos pensamentos, se tornam juízes, que é uma atribuição exclusiva de Deus. E eu e você, nas Escrituras, meus irmãos, Sermão do Monte, o próprio Jesus falando, nós somos orientados a não julgar as pessoas segundo a aparência. E eu quero que você pense nisso, é uma coisa automática. Por isso que a Bíblia vai chamar a minha atenção e a sua para renovação da mente. Pense nas coisas lá do alto, habite ricamente a palavra de Cristo, porque, meus irmãos, você reproduz aquilo que você está cheio. Se você está cheio da palavra, você vive de maneira santa. Se você está cheio da carne, você vive de acordo com a carne. É simples na matemática. É difícil, extremamente difícil pensar biblicamente. São exercícios. Meu irmão, por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você leia a Bíblia todos os dias. Pastor, mas isso é a coisa mais difícil para mim. Ouça, leia um versículo. Um que seja. Faça isso todo dia, daqui uns dias você vai ver que você vai estar lendo um capítulo inteiro, um livro inteiro. O maratonista, ele não começou correndo 42 quilômetros. Ele deu o primeiro passo, ele levantou, ele calçou um tênis, e ele caminhou. E ele caminhou, e ele trotou, ele caminhou e trotou, depois ele trotou, e depois ele só trotou, e começou a correr, correu 5, correu 10, correu 21, correu 42. Nisso se foi 5 anos. Então, meus irmãos, você tem que estar cheio da palavra de Deus. E é interessante que a mesma ideia que Tiago colocou lá atrás, em homem de ânimo dobre, inconstante, é a mesma ideia que ele traz aqui no verso 4. Do mesmo jeito que você não pode servir a Deus sendo inconstante, domingo eu sou um super crente, segunda-feira quando o despertador toca, ai meu Deus do céu, aí você tem aquela frase, né, eu sou crente na igreja, agora eu vou pegar minha roupa de trabalhador, né, porque, e aí você vive aquela dicotomia, né, música secular, vida secular, trabalho secular, não. Então a mesma ideia que Tiago está nos alertando, não existe alguém que serve ao Senhor assim. Você está super crente, a cavalo paraguaio, começou bem, primeiro mês você não faltou nenhum culto, veio na vigília, no segundo mês você começou a faltar culto, quando você vê no final do ano, você já está do mesmo jeito, ânimo dobre, inconstante. Não, Deus não escuta pessoas assim. E aqui a ideia é a mesma, você também não pode servir a Deus sendo parcial no tratamento com as pessoas. Você trata muito bem o rico e trata muito mal o pobre. Você trata muito bem o empresário e muito mal o vendedor do empresário. Você trata muito bem, às vezes, o pastor e trata muito mal o membro comum. Você trata muito bem a autoridade e trata de qualquer jeito qualquer um. E nós vamos aprofundar isso aqui mais para o final, porque o princípio aqui é tratamento do próximo, e você tem um próximo que é mais próximo do que o próximo.
Nós vamos falar disso mais à frente. Então, meus irmãos, não trate as pessoas com parcialidade. Não trate pessoas com preferência. É isso que Tiago está nos condenando aqui. E aí nós somos chamados a agir conforme o Senhor age. E aí Tiago traz aqui outro exemplo do Senhor. E ele vai dizer do verso 5 ao 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele próprio prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Meus irmãos, o que Tiago deseja aqui é que eles ouçam com atenção, é a maneira como Deus vê os cristãos pobres. Por quê? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Meus irmãos, os pobres Deus escolheu para receberem a fé. Ele escolheu esses pobres, os menosprezados, para revelarem a eles. Olha tanto que isso é interessante. O que para o mundo são pobres. Tiago aqui está querendo contrastar a maneira que Deus faz com a maneira que o mundo enxerga. O mundo diz, vocês são pobres, nasceram pobres, não merecem nada. Jesus, vocês são pobres, aos olhos do mundo, escória da sociedade, mas eu escolhi vocês para entregarem uma revelação. Eu escolhi vocês para serem ricos em fé. Lembra lá atrás, Tiago falou, o pobre se glorie na onde? Na sua condição de ser crente. Então o pobre, ele tem que se gloriar porque ele recebeu o Espírito do Senhor, ele foi salvo, ele se alegra porque ele é crente, ele não é pobre, ele é rico em Cristo, pertence ao reino celestial, e o rico não se vanglorie porque ele tem dinheiro, ele se vangloria também na sua condição espiritual, de ser salvo, porque as riquezas são passageiras. Você hoje está rico, amanhã você está pobre. Você tem posses hoje, amanhã, dependendo do caso, chega uma doença na sua casa, nem tudo que você tem dá para tratar a doença, e você fica, a Deus dará. Então, meus irmãos, o Tiago aqui, ele está querendo mostrar para nós, que os pobres, da perspectiva da humanidade em geral, eles são desprovidos de recursos ou condições de vida confortável e segura, mas foi estes que Deus escolheu para serem ricos em fé. Eles é quem Deus escolheu. E Tiago aqui, vamos só corrigir um pensamento, a teologia da libertação, ela pega esse texto aqui e fala, então ser pobre é o meio de salvação, Deus escolheu os pobres de todas as maneiras, né? Ser pobre é a melhor coisa que tem. Não, não é isso que Tiago está querendo mostrar aqui. Tiago, meus irmãos, está querendo mostrar a maneira que o mundo vê e a maneira que Deus faz, que Deus vê. Deus, ele salva pobre, ele salva rico, ele salva gentil, ele salva preto, branco, amarelo, africano, judeu, grego. Deus, ele salva quem ele quer. Ele só está mostrando que, enquanto o mundo olha para a pobreza e menospreza, Deus escolheu para que os pobres, ou alguns pobres, sejam ricos em fé. Por isso que não se entristeçam, não nos entristeçamos, meus irmãos, de aos olhos do mundo nós sermos pobres. Somos ricos em fé. Mas continue trabalhando, continue melhorando, continue querendo aperfeiçoar. Isso é bíblico. Mas sabendo que talvez você vai sempre ficar nessa situação de pobre, dependendo exclusivamente de Deus. Deus aqui, em momento nenhum, ele condena a riqueza. O problema é que a riqueza, ela traz uma confiança tão grande que faz com que quem possui ela seja cada vez mais difícil de confiar em outra coisa. Vocês sabem disso. Você já foi para o shopping com dinheiro vivo no bolso
e você já foi para o shopping com cartão de crédito. A dinâmica de gasto é diferente. Quando você vai com cartão, você vai passando ele assim, o céu é o limite. Mas é interessante, quando você está com uma espécie viva no bolso, você fica o homem mais controlado, não é? Porque o dinheiro ele traz essa segurança, você fala, opa, está aqui, tão pertinho, porque o cartão não, o cartão é virtual. Então, meus irmãos, o que Deus sempre condenou na riqueza é o amor a ela. Porque quando se tem dinheiro, quando se tem recursos, quando se tem posses, a probabilidade de você descansar nelas é muito grande, muito grande. O exemplo bíblico disso é o jovem rico. Senhor, o que eu vou fazer? Vende tudo e dá aos pobres. Senhor, aí não dá. Aí o Senhor me deu um carrinho por trás. Aí agora não dá. Então, meus irmãos, Deus aqui Ele está querendo nos corrigir. Olha o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 26, 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, meus irmãos, o motivo de Deus ter escolhido os seus eleitos, na grande maioria, entre os pobres, foi para abater a soberba e mostrar que isso para Deus não é nada. Deus escolheu as coisas loucas. Olha, imagina aqui, nós que somos a nação brasileira, a minha geração viu 2 Copas do Mundo, quem não viu, nunca mais verá. Nós somos de uma geração que você escalava a melhor seleção e ainda sobrava 2 do lado de fora. A gente só levava os melhores. Deus aqui, Ele para mostrar que é Ele quem faz, é para depender dEle, Ele escala o pior time. Ele escolheu os mais fracos, os mais necessitados, os mais incapacitados, para envergonhar, meus irmãos, a minha soberba e a sua soberba. Você não é bom, Deus é bom. Quem faz é Deus. Então Ele escolheu essas coisas que para o mundo não são nada, para que quando essas coisas que não são nada chegam a algum lugar, tanto aquele que foi usado, e tanto aquele que viu quem foi usado, diga, glória a Deus por isso. Deus, meus irmãos, está querendo mostrar que os valores dele é totalmente diferente dos nossos. E Deus escolheu entre os seus filhos, da grande maioria, os pobres do mundo. Para quê? Para serem ricos na fé e ricos por causa da fé. Meus irmãos, essa é a verdadeira riqueza que durará para sempre. Por isso que Tiago, ele é muito prático, ele quer mostrar para mim e para você, e é bíblico, você deve trabalhar, ser o melhor na sua empresa, ser o melhor na sala de aula, você deve querer se aperfeiçoar, fazer curso, pós, mestrado, doutorado, PhD do PhD, faça, seja o melhor, faça como para o Senhor, mas lembre-se disso, isso não é nada. E às vezes nós gostamos dessas coisas e achamos que isso vai te levar em algum lugar, e não vai te levar em lugar nenhum. A verdadeira riqueza, meus irmãos, a verdadeira riqueza é a fé em Cristo Jesus. Por isso que quando alguém quiser casar com minha filha, com o seu filho, com a sua filha, a primeira pergunta é crente, convertido? Não, é convertido mesmo. E não é isso, eu tenho aquilo, não. Isso é importante. Mas o imprescindível é um coração transformado, é um coração regenerado. O que vale para Deus, meus irmãos, é um coração transformado. E Deus está querendo mostrar para nós aqui que a maneira como Ele enxerga é diferente da maneira que eu e você enxergamos. Olha o que João Calvino ele diz a respeito dessas coisas, ele vai dizer assim, apesar de Deus derramar a sua graça tanto sobre ricos quanto sobre os pobres, é sua vontade, entretanto, preferir os pobres, para que os poderosos aprendam a não se vangloriar, e para que os ignóbeis e obscuros possam atribuir somente a Deus aquilo que sejam e porventura tenham.
Meus irmãos, tudo que nós temos é Deus quem deu. Eu estava pensando essa semana, Deuteronômio vai dizer que a força que eu e você temos para trabalhar, força física, Deus é quem dá. E ele diz assim, quando vocês estiverem na terra, ricos, não se esqueçam de mim, porque eu dei a força para vocês, adquirir a riqueza. E aí lá em Atos, a Bíblia diz que Deus, Ele dá o ar que eu e você respiramos. Duas coisas imprescindíveis para mim e para você, força física e o ar. E às vezes a gente bate no peito e fala, olha o que eu consegui. Você não conseguiu nada. O alicerce da vida, que é uma força física e um ar no seu pulmão, foi Deus quem deu, meu irmão. Por isso que nós devemos gloriar no Senhor. E Ele escolheu o seu povo para ser rico em fé e herdeiros do reino de Deus. Meus irmãos, nós temos promessa, por isso que lá no versículo 12 do capítulo 1, ele vai dizer, bem-aventurado os que suportam a aflição, porque no final receberão a coroa da justiça, e os que suportam até o final. Meus irmãos, Cristo tem para o seu povo, nada mais, nada menos do que a Jerusalém celestial. As riquezas desse mundo são passageiras. Não gaste seu tempo, sua energia nessas coisas. Mais uma vez, pode fazer isso? Claro, mas a motivação, meus irmãos, deve ser para a glória de Deus. E se você, quando a minha filha saiu de casa, eu falei para ela, minha filha, eu vou te falar uma coisa só, de tanta coisa que eu tinha que falar para você. Aí eu escrevi uma carta para ela, que eu falei, isso aqui tem que ficar gravado. Eu falei, Deus, eu preciso falar alguma coisa para ela, para que seja um termômetro, quando ela precisar, ela recorre a isso aqui. E eu falei para ela, minha filha, você é crente, a finalidade da sua vida é glorificar Deus. Então todas as vezes que você tiver num momento de dúvida, se eu faço, se eu não faço, se eu vou, o que eu escolho, sempre lembra que você tem que glorificar Deus. Eu vou glorificar Deus escolhendo trabalhar aqui? Eu vou glorificar Deus escolhendo essa pessoa aqui? Eu vou glorificar Deus fazendo isso aqui? Será que é isso aqui, ou aquilo ali, ou as minhas escolhas, no final, vão glorificar Deus? Se você usar isso como regra, minha filha, provavelmente 99% das coisas que você precisar, você vai conseguir em Deus regular a sua vida. Porque às vezes, meus irmãos, a gente faz escolhas baseado na nossa vontade e no nosso desejo. A gente escolhe emprego pelo salário. A gente escolhe curso para os nossos filhos pela carreira. E eu conheço, na verdade, o que eu mais conheço é gente com curso superior que não trabalha na área. Por quê? Porque aquilo dava dinheiro. Aquilo era bom demais. Motivações erradas nos levam a lugares errados. E Tiago está querendo nos corrigir. Nós seremos herdeiros do reino. Então, meus irmãos, tudo que eu e você façamos, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. E aí, no verso 8, ele vai dizer assim, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se você vive uma vida olhando para aquilo que Jesus diz, que é honrar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ele vai dizer assim, fazeis bem. Se a sua vida é assim, se você ama o próximo, como Deus ordenou, você faz bem. Agora ele vai dizer, se toda vida você faz acepção de pessoa, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E aí Deus aqui, ele cita duas leis, e é interessante, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Ou seja, meu irmão, não adianta você ter uma vida aparente. Eu vou contar, tem um autor, teólogo, renomado, eu tenho um livro dele ali,
ele era um muçulmano e ele era um apologeta. A apologética na teologia é alguém que faz a defesa da fé. O cara é um erudito, extremamente capaz, muito, muito, muito bom, né? Principalmente, e ele era um indiano de raiz muçulmana, e ele defendia a fé, né, morreu com maestria. Maravilhoso você ler os livros dele, chama Ravi Zacarias, um teólogo, um crente impecável, um crente que ia em todos os lugares requisitado, mas esse crente morreu. Esse crente morreu, meu irmão, e quando ele morreu, começou a vir denúncias sobre a sexualidade. Para resumir a história, ele empreendia em casas de banho para ter relação sexual com as mulheres, viciado em sexo. Morreu, ninguém nunca soube disso. Ele viveu a vida inteira dentro da igreja, pregando nas igrejas, viveu nessa condição. Só depois que ele morreu. É o que Deus está mostrando para nós aqui. Fez tudo certinho aos nossos olhos, tudo, impecável. Tem livro aí, se você lê o livro dele, você fala, meu Deus, como que isso? Como que esse homem fez isso? Não adianta você ser bom demais. Deus conhece o seu coração, meu irmão. De Deus ninguém se zomba, é isso que ele está dizendo aqui. Aí ele vai citar, quem disse, não adulterarás, também não ordenou, não matarás? Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Aí eu quero aprofundar com vocês um pouco aqui. Por que ele coloca, não adulterarás? E ele coloca, não matarás? É interessante, meu irmão, que Tiago aqui, ele está trazendo a imagem para nós da lei interpretada por Jesus. Não é a lei interpretada pelos fariseus, porque adultério era se deitar literalmente. Jesus vai dizer, ei, se você olhar, desejou, adúltero. Aí Jesus vem e diz, assassinar? Não, vocês estão achando que assassinar é você ir lá, literalmente, ir para as vias de fato e matar uma pessoa? Não. Se você odiar no seu coração, se você tem ira, você já assassinou. Então, meus irmãos, o que Tiago está querendo mostrar para mim e para vocês aqui, é que a coisa é mais profunda. Não é só uma questão de favoritismo com os de fora, não é só um favoritismo entre o rico e pobre, entre o que tem status e o que não tem, entre o que estudou e o que não estudou, ou geral. Ele está querendo mostrar para mim e para você, se o tratamento seu com relação a qualquer pessoa, se não é baseado no mesmo modelo de Cristo, você está perdido, você está enrolado, você é um transgressor. Jesus aqui, meus irmãos, está querendo lembrar para você que principalmente dentro do corpo de Cristo, você tem que tratar o outro como irmão na fé. E aí eu quero estreitar mais aqui os relacionamentos, eu quero trazer para um relacionamento extremamente familiar, que a pessoa mais próxima de você são seus filhos e quem você dorme. Como você tem tratado essas pessoas? Porque é isso que Tiago está querendo mostrar para nós aqui. O tratamento que você tem dado para essas pessoas mostra o seu verdadeiro caráter, mostra a sua verdadeira conversão. Você tem tratado essas pessoas como Cristo. Meu irmão, olha aqui. É um irmão em Cristo. Seu cônjuge, sua esposa, seu marido, seus filhos. É um crente salvo, alguém que Jesus morreu. Você tem tratado essa pessoa como Jesus trata? Alguém que Jesus morreu por essa pessoa? Meus irmãos, as coisas são mais graves e sérias do que eu e você pensamos. Por isso que ele vai dizer assim no verso 12, ó, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? O Evangelho. Olha aqui, ó, falai de tal maneira, procedei. Lá atrás ele diz para nós, né? Não é bom falar sem pensar.
Então, quando você for falar, fale como um crente convertido, cheio do Espírito Santo, que traz palavra de vida, palavra de transformação, palavra de bênção. Então, procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O padrão de vida meu e seu é o Evangelho. Como que eu ando? De acordo com as Escrituras. Como que eu trato meu próximo? De acordo com as Escrituras. Como que eu trato minha esposa? Como que eu trato meu filho? Como que eu trato minha sogra? Como que eu trato meu irmão, o pastor, o irmão da igreja, etc, etc. Lembrando que ali tem um filho de Jesus, tem um filho de Deus, e ele é seu irmão. O tratamento que você tem dispensado para esse próximo seu, que é o mais próximo seu, tem agradado ao Senhor? Deus tem se alegrado com esse tratamento? Jesus disse lá em João 13,35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós seremos conhecidos quando amarmos as pessoas como Cristo amou. Você está disposto a dar a vida pelo próximo, mais próximo que você tem? Você está disposto a anular a sua vida em função do próximo, mais próximo que Deus te deu? A sua alegria é em fazer a alegria desse seu próximo? É isso que Deus está querendo chamar a nossa atenção aqui, meus irmãos. Ele diz no 13 assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele tem ideia aqui da bem-aventurança, os misericordiosos. Lembra? Os misericordiosos, qual que é a recompensa dos misericordiosos? Eles verão a Deus. Meu irmão, os misericordiosos são aqueles que entenderam a sua condição sem Cristo. Eu sem Cristo não sou nada. Cristo olhou para mim e eu não valho nada, mas Cristo olhou para mim, me perdoou, me deu o seu Espírito, me adotou, sou da família de Deus agora. Ele estendeu a misericórdia a mim. O que eu faço agora? De forma natural, porque agora eu tenho Espírito, eu estendo essa misericórdia. Eu sou misericordioso com as pessoas, eu trato bem as pessoas, eu trato de maneira amorosa, de maneira carinhosa, de maneira dócil, amando, porque a misericórdia que eu recebi, eu dispenso. Então, meus irmãos, nós devemos entender essas coisas. Porque se nós agimos dessa maneira, a gente age de maneira contrária a Deus. Porque se Deus tem honrado essas pessoas e nós não temos honrado, nós estamos em pecado. Eu li um autor, ele vai dizer assim, o favoritismo traz um comportamento bajulador e servil. Eu fiquei refletindo nisso, falei, é interessante. Olha para você ver, quando a gente quer agradar as pessoas por algum interesse, a gente fica bajulando, e essa relação é servil, é escrava, porque geralmente o bajulador, ele é maltratado, mas você se coloca nessa condição, porque você, no fundo você está olhando só para o seu umbigo, né? Porque é assim, você está levando alguma vantagem, você suporta aquilo. Mas nós, meus irmãos, somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A maneira que eu e você tratamos as pessoas, e principalmente os próximos que Deus colocou na minha vida e na sua, ela é diferente. Ela não pode ser dessa maneira. Por isso que ele vai nos chamar no verso 8 aqui, a obedecer à lei régia do Senhor, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E mostrar misericórdia, porque isso é uma vida de alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Que eu e você, meus irmãos, possamos entender essas coisas. Deus colocou essa pessoa mais próxima na sua vida, não foi o seu adversário, é o seu parceiro, a sua parceira. Os meus filhos, a minha esposa, o seu esposo, os seus filhos, a mãe, aquele grupo, né, que é mais próximo.
Deus colocou na nossa vida para que nós possamos ser tratados, para que nós possamos ser amoldados, para que nós possamos exercer misericórdia, para que nós possamos ser sal, luz e mostrar a glória de Deus através dessas pessoas. Meus irmãos, nós temos que ser pessoas extremamente amáveis para aqueles que moram comigo e com você. Por isso que Paulo, quando ele fala, se você vai escolher presbítero e diácono, o que ele manda fazer? Olha para onde? Olha para a conta bancária? Olha para os relacionamentos externos? Não. O que ele fala? Olha como é que ele trata as esposas. Olha como é que ele educa os filhos. Esse é o critério. O critério é o relacionamento familiar. É o tratamento familiar. Esse é o critério, é o ponto de corte. Então, meus irmãos, Deus não estava brincando. A coisa é séria. Deus colocou essa pessoa na sua vida, na minha vida, para a gente amar. E eu sei que é difícil me amar, porque eu sou enjoado. Pergunta para a Janinha. E eu tenho cara de enjoado. Ela tem uma cara de boazinha. As amigas da minha filha, de todas, falam assim, nossa, mas seu pai é muito bravo. Ah, mas sua mãe é dócil. Mas eu conheço. Eu já comi 1 quilo de sal com ela. Né? A minha aparência engana. Ela é mais brava que eu. E a gente vai se acertando, já vai para 20 anos. E Deus tem melhorado cada vez mais. Não está do jeito que deveria. Por quê? Porque, meu irmão, só na glória. Mas é a família que Deus me deu. Né? É a sogra que Deus me deu. É a mãe que Deus me deu. Os irmãos que Deus me deu. É essa família que Deus me deu. E é aqui que eu tenho que mostrar a glória de Deus através da minha vida. Não sou perfeito, mas nós estamos caminhando na Jerusalém Celestial. E o que Tiago está querendo mostrar para mim e para você é que nós somos diferentes. Nosso carro tem ré. A gente pede perdão. Engata ré, me perdoa. Engata a primeira e vai. Essa misericórdia Deus tem para nós. E Ele disse, se você se arrepender, eu sou fiel, sou justo, eu perdoo um coração arrependido e a gente começa de novo. Então, peça perdão, restaura os seus relacionamentos quebrados. A Bíblia nos chama a tratar as pessoas de maneira amorosa. E Deus espera que eu e você comecemos dentro de casa. E um teste, ou um dos testes da realidade da minha fé e da sua fé, é a maneira de tratarmos outras pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, você vai escolher os bons presbíteros, os bons diáconos, os pastores, olha para a família. Como é que ele tem tratado a esposa? Como é que ele tem tratado os filhos? Porque isso é extremamente importante, meus irmãos. Olha para você, tanto que isso é interessante, eu encerro com isso aqui para a gente orar. Os SEALs, que é o grupo de elite americano, isso é tão interessante. O grupo de elite americano, eles não aceitam adúlteros. Olha para você ver a linha de raciocínio. Eles não aceitam pessoas que traem o cônjuge no grupo de elite especial. E o motivo é simples. Se você trai a pessoa que você dorme, você vai trair a gente na batalha. Na hora que a gente mais precisar de você, você vai deixar a gente na mão. Você não serve para ser um grupo de elite. Deus espera que eu e você amemos, cuidemos com a nossa própria vida as pessoas que Deus colocou pertinho de mim e de você. É isso que Deus espera de mim e de você. E o teste é esse. Como nós temos tratado as pessoas, principalmente os próximos. Será que nós seremos aprovados? Vamos ficar de pé?